É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? Os desentendimentos começam porque, de um lado, existe uma pessoa que não diz absolutamente nada. Do outro, existe uma tentando adivinhar o que a outra diz, criando mil suposições do que é, do que não é, do que poderia ser. Como bolas de cristal não funcionam nunca, você coloca palavras na boca do outro, porque se interessa demais por ele, porque tem ciúmes, medo de perder, não sabe o que fazer nesse momento. Então começam os porquês. Geralmente existem no coração de uma mulher sonhadora algo sempre muito esperançoso, que sempre, no fundo, é uma criança quando gosta e gosta muito do seu pai, da sua mãe ou de um brinquedo. E já tentou perguntar 1000 vezes as mesmas coisas, sempre, sempre, sempre. E nada, já tentou ser notada de 1000 maneiras para o seu companheiro, seu namorado, seu esposo. E se faz mais infantil ainda quando fica esperando um milagre do nada. Uma palavra de carinho. Olha, pensei muito em você. Olha, eu quero você. Enfim, o que a Cinderela, a Branca de Neves, esperam do seu príncipe, sem inverter os papéis, embora uma mulher seja uma leoa para defender seu homem, e tudo que ela ama é realmente a doçura. Submissão é uma parte natural de uma mulher, assim como a força é o natural do homem. Mas quanta tolice nesse meu coração de uma mulher que vive no país das maravilhas, que acredita que no amor não existe ego, que fidelidade é a base, que os braços de um homem é proteção e o colo de uma mulher também é uma proteção. A paz é o repouso para seu guerreiro. Realmente estou precisando crescer e crescer muito. Minha busca é uma pura utopia. As mulheres são generais perdidos numa liberdade totalmente desorientada. Os homens tentam dividir esse poder, se perdem totalmente e muito se perdem. O prazer da conquista não existe mais. Recato e romantismo nem se fala. Está tão e tão ultrapassado, tanto acredito que esteja eu também. Uma mulher e sua alma tão antiga, tentando viver num mundo da qual ela não faz realmente parte, porque seu coração ficou perdido num mundo distante. Onde se é realmente feliz, nos braços fortes de um homem, sendo uma mulher menina, mulher e seu senhor e seu homem, onde a linguagem do amor se faz sem muitas e muitas palavras, apenas e simplesmente entrega. Mais uma vez convido a todos vocês a sintonizarem a Rádio Variantes. É muito fácil. Você vai no Play Store e procure Rádio Variantes, levando, obviamente, a marca da nossa rádio para o seu smartphone e ouça uma programação dinâmica 24 horas por dia, não só para Pelotas, como para toda a Zona Sul e, obviamente, para todo mundo. Nós convidamos vocês. E convidamos, se quiser chegar no site da Rádio Variantes, aí você terá que chegar na barra de navegação e colocar radiovariantespelotas.com.br.
Pelo site também você já consegue baixar o aplicativo para o seu smartphone. Conheça uma organização que é de Pelotas, com uma programação musical de todo o mundo, e notadamente música popular brasileira, e o importante, de todas as épocas. Estão todos convidados. Professora Luciane Hulguin, ela tem estado seguidamente no nosso programa, até porque ela tem especialização em coach, com reconhecimento internacional, até para atuar em outros países. Mas ela tem um conhecimento de acentuado valor e hoje já bastante reconhecido. Mas eu quero me referir ao bullying. O bullying é realmente algo que traz consequências muito e muito amargosas, tristes, não só para as pessoas que acabam aceitando, entrando, se introduzindo em meio a grupos dessa espécie, e depois, como eu mencionei, as consequências chegam para si e para os familiares. E nós hoje vamos dedicar esse programa a esse assunto que eu refuto como muito importante trazermos, discutirmos, observar as nuances, como isso chega na família, como isso avança, e nada melhor que a professora Luciane Hulguin, que também é professora de carreira, diga-se de passagem, né? Tudo bem, professora? Tudo bem. É um prazer estar aqui no seu programa, Alencar, falando de um tema tão importante, né, que é o bullying, que está trazendo sérias consequências às nossas crianças e aos nossos jovens, principalmente no cotidiano escolar. Aqui no Brasil, o termo bullying ele começou a ser abordado a partir do ano 2000, com a pedagoga a Cléo Fante, que começou a fazer uma pesquisa sobre o bullying e as suas consequências. Então, desde o ano 2000 para cá, é que a gente vem tratando esse assunto de uma forma diferenciada. É um assunto que merece muito a nossa atenção, né? A atenção principalmente das autoridades também, para que a gente saia do ranking, né? Porque o Brasil ele está no ranking. Já chegamos Já lá? chegamos ao ranking dos países onde acontece muitos casos de bullying, principalmente nas escolas, né? Então é ruim a gente fazer parte desse ranking negativo. Então acho que precisa de um olhar de todos, né? Tanto da família quanto da comunidade escolar, das autoridades também, para a gente conseguir mudar. E da comunidade em geral, Sim, né? da comunidade em geral, para a gente conseguir mudar, reverter esse quadro, né? Professor, Que é assustador. Na verdade, conte para eles o que é bullying. Vamos tentar. Vamos lá, então. O bullying, ele é uma palavra americana, né? Uma palavra estrangeira, que significa tirano, brutal. Bullying, bully quer dizer tirano, brutal. Então é o que acontece, né? Tem certos jovens que começam a ter atitudes de violência, de agressão, cometendo bullying com seus colegas, né? Isso acontece muito no ambiente escolar. Mas o bullying, ele tem várias formas, né? Sim. Ele pode acontecer de forma verbal, né? Que é quando começam as ofensas, as agressões verbais, os apelidos, os insultos, partindo também para a forma física, que é onde já entra aí a agressão, né? Que é os casos, principalmente, ocorrem muito entre meninos. As meninas vão mais para o bullying verbal e os meninos partem mais para o bullying físico. E também temos aí o bullying psicológico, o bullying sexual. Temos várias formas do bullying, né? O social também, onde excluem certas pessoas da convivência de certos grupos, né? E todas essas formas de bullying, elas causam um grande dano à saúde das vítimas, né? Como é que isso tudo começa? Isso na verdade,
pode ser uma patologia, pode não ser uma patologia. Isso aí, porque penso eu que educação, assim dizem os seus colegas professores, já vamos entrar assim na área, por exemplo, do pedagogo propriamente dito, vocês são preparados para ensinar matérias, temas, português, inglês, enfim, mais especificamente falando. Vocês não são preparados para ensinar alguém que vinha de casa, mas vocês até desempenham muito e bastante esse papel. Bom, Sim. E isso não deveria ser... Isso nasce em casa? Como é que isso se reflete, começa a se refletir na criança, no jovem, enfim? Bom, o que acontece, já tem no Código Civil que a questão de educar, de impor regras e limites às crianças é responsabilidade dos pais, né? O que acontece é que muitos pais jogam essa responsabilidade para a escola, para os professores. Quando a criança chega na escola, ela já tem que chegar com essas regras, com esses limites bem claros, já trazido de casa. Desde o início da sua vida, né, da parte que começa a ter compreensão de mundo, ela já deve entender que existe, mesmo pequenininho, as suas regras e os seus limites. Então, acontece que muitas crianças chegam na escola totalmente sem regras, sem limites. E aí elas acabam querendo fazer aquilo que elas acham que devem e acabam querendo muitas vezes se sobressair aos colegas, né? Então o bullying, a gente tem pessoas que praticam o bullying de forma individual, de forma de descontar a violência nos colegas, às vezes por até não ter em casa uma situação bem estruturada. Acaba refletindo toda aquela falta de compreensão emocional que ele deveria ter, acaba refletindo em violência pelos problemas que ele já tem, que ele carrega dentro dele. Muitas vezes é falta de compreensão, é falta de amor, é falta de carinho. São lares que às vezes estão em conflito e a criança está nesse ambiente, né? E aí ela vai para a escola e começa essa raiva, esse sentimento todo sendo descontado nos colegas, nos demais colegas. E quando uma pessoa que pratica o bullying, ela vai escolher alguém para ser a sua vítima, ela escolhe pessoas que não têm muita autonomia para se defender, pessoas que são mais tímidas, mais retraídas, mais envergonhadas. Então até as próprias vítimas eles escolhem. E muitas vezes eles praticam o bullying por si só e muitas vezes em um grupo para se sobressair, né? Geralmente, às vezes aquele menino que é mais popular na escola, ele tem os seguidores. E tem muitas vezes que não é exatamente o menino popular que pratica o bullying, mas ele tem aqueles seguidores, ele induz, ele começa a despertar toda aquela violência e os próprios seguidores acabam praticando o bullying. Ele seria assim um situacionista, né? Isso, acontece muito isso também dentro das escolas, né? Por ser popular, acabar convidando outros a essa prática. Vamos dar assim, de uma maneira sucinta, vamos ver se conseguimos passar assim um bullying verbal. Pode começar como? O bullying verbal, às vezes, ele começa de uma forma simples, através de um apelido. Quando a pessoa que pratica o bullying percebe que a vítima se incomoda com aquele apelido, ele começa repetidamente. Se for baixinho, já começa a chamar ele de anãozinho? Começa a chamar de baixinho, vai dando apelidos, né, que acaba denigrindo a imagem e a própria criança, o jovem, se sente mal, se sente envergonhado, constrangido. Mas o bullying, ele só é bullying quando ele acontece repetidamente. A partir de 2, 3 vezes, sempre insinuando, dando aquele apelido àquela criança ou àquele jovem, ele já está praticando o bullying. Isso, consequentemente, traz consequências funestas à formação daquela criança que leva essa mágoa, esse rancor, leva lá para casa, porque lá na escola está recebendo um tratamento denegrido, um tratamento totalmente fora dos parâmetros normais que impõem a nossa sociedade. Podemos falar também eu dou exemplo, até já saio com um exemplo na frente. O físico seria um magrelo, um mais gordinho. Geralmente os mais fortinhos se prevalecem, né? Então acabam praticando bastante o bullying físico. É por aí, né? É por aí. E o material? Bom, o material poucas pessoas conhecem, né?
O material é quando acontece geralmente no ambiente escolar, quando um aluno vai lá, pega o material do colega e destrói. Quebra o lápis, rasga o caderno, causa um dano a um material que não é dele, rouba, pega sem pedir, estraga. Esse é considerado o bullying material. E o psicológico? O psicológico é quando ele pratica o verbal, né, fazendo com que essa criança acaba de tanto estar sempre sofrendo esse bullying, ele vai acabar tendo consequências psicológicas que vão somando, né, e causando aí doenças, desenvolvendo doenças, prejudicando a saúde das suas vítimas, né? Abalando psicologicamente, digamos assim. Sim. E o sexual, então, seria partir pro toque, né? O sexual não só o partir pro toque, pode ser o assédio de forma verbal também, né? A famosa cantada que às vezes passa uma menina e o menino fala algo ali, deixando a menina encabulada, envergonhada, já é um bullying sexual. E o social? O social é quando tem um grupo, né, ali, digamos o mais famoso ali, popular da escola, com seus amigos, e chegou um colega novo, digamos assim, vamos dar um exemplo. E aí esse colega quer fazer parte desse grupo e eles excluem essa criança. Não, aqui você não vai jogar, aqui você não vai brincar, você não vai sentar aqui nessa fila. Começam a excluir essa criança que acabou de chegar para fazer parte daquele grupo, né? Então esse seria o social, privando ele de fazer parte, de interagir com os demais. Ele acaba se retraindo, saindo, se isolando, ficando sozinho na hora do recreio, brincando sozinho, porque aquele grupo não permite a participação dele. Esse aí existe, inclusive, colocar um parágrafo na colocação. Infelizmente, isso existe até em algumas profissões aí, notadamente na área da saúde. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Mas aí já não é bullying, porque são tudo adultos. Aí é o mercado de trabalho, né? E tu sabe que essa questão do social, ele acontece muitas vezes até mesmo em escolas particulares, onde às vezes chega um aluno que ele é um bolsista, que ele não tem uma situação financeira como as demais crianças, e muitas vezes ele é excluído por essa questão, né? Dele não poder fazer parte do grupo porque a roupa não é de marca, porque ele veio a pé enquanto os outros vêm com o carro do ano. Então acontece muito isso dentro de escolas particulares também, infelizmente. Já praticamente lidando com adultos, né? Praticamente lidando com adultos. Porque, na verdade, a nossa sociedade ela se compõe de classe média alta, classe média baixa, enfim, né? Se é que existe isso, né? Classe média alta, classe média baixa. Ainda, eu acredito que ainda existe um pouco, porque os valores, eles estão muito ainda distorcidos, né? Eu acho que no momento que a gente evoluir mais como ser humano e realmente avaliar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem, a gente vai estar mudando a nossa sociedade. Recentemente tem acontecido, e agora recentemente aconteceu novamente, um caso de racismo no futebol. Um homem foi para trás dos reservas num jogo aí do Campeonato Brasileiro e começou a ofender barbaramente, com palavras de racismo fortíssimas, um jogador da equipe que estava ali sentado na reserva. Isso não tem mais cabimento num Brasil progressista, num Brasil que quer se situar como uma das potências no mundo e tem condições para isso, pelo nosso tamanho, pelo gigantismo que somos. Não fora as ingratidões terríveis que governos passados deixaram aí, nós poderíamos estar num ranking altíssimo no que diz respeito a países de primeiro mundo. Mas isso é um outro assunto. E vamos aqui num último aqui, o virtual. Por onde ele entra? Bom, o virtual aí, ele merece ser mais explanado, né? Porque ele é bem amplo. O virtual, a gente tem muito... acontece muito hoje em dia, né? Principalmente por crianças e adolescentes terem muito acesso às redes, né? A gente tem o bullying virtual, quando ele é usado através de grupos de WhatsApp, Facebook, tu posta fotos denigrindo a imagem de uma determinada pessoa, né? Isso acontece muito. E também é desenvolvido muito o sexting, que é o bullying virtual, onde usam cenas mais sensuais, cenas de sexo. E isso, entre os adolescentes, ele está acontecendo muito, principalmente nos relacionamentos, onde os jovens se relacionam, namoram, acabam trocando fotos pelas redes sociais ali, WhatsApp, acabam trocando fotos íntimas, selfies,
seminus, os nudes, né? Vai aumentando muito. Então, o que acontece? Numa determinada parte do relacionamento, um dos dois decide que não quer mais continuar aquele relacionamento. Então, o outro, que mantém essas fotos, muitas vezes usa essas fotos para se vingar, expondo e denigrindo a imagem da outra pessoa. Esse é um dos casos mais delicados, porque ele leva a sérios problemas psicológicos que vão somatizando, levando a vítima a sérias consequências, muitas vezes não querendo sair na rua, causando vários danos à saúde, né? Criando várias situações de pânico, onde a pessoa acaba realmente se retraindo, indo às vezes para uma depressão, para síndromes do pânico, levando até mesmo alguns jovens ao suicídio, onde a gente tem no Brasil vários relatos de meninos e meninas, principalmente meninas, né, mais comum entre meninas isso, acabaram se suicidando devido a esse tipo de brincadeira, né, que eles ainda chamam de brincadeira. A professora Luciane Lugin, ela é componente de um escritório ao qual eu pertenço, que detém múltiplos profissionais em áreas diversas. Se você precisar de uma palestra, de uma orientação, é só procurar o nosso escritório, que o telefone está aparecendo aí abaixo na tela. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. A Rádio Variantes já está nessa caminhada. Chegou o livro Autismo na Prática, um livro de fácil leitura, nada acadêmico, traz para todos como lidar no dia a dia com o autista. O livro foi escrito por uma profissional renomada que muitos e muitos anos lidou com autistas na prática, de todos os níveis e também de todas as idades. No Brasil, existem acima de 2.200.000 autistas. Sabe-se que pessoas de baixa renda não têm oportunidade de ensinar seus filhos autistas. Sabe-se também que as professoras municipais e estaduais ficam sem saber como lidar com o autista na sala de aula. Até mesmo médicos e dentistas ficam também nesse mesmo problema. Não espere, inclua-se nessa jornada fazendo uma inclusão social para a sua empresa e ajude a uma família de autista que tenha baixo poder aquisitivo. Procure informações através dos telefones 53 30 25 57 27 ou 53 98411 5875. Não fique fora dessa. Amigos clientes, o Rei do Celular abriu uma nova loja com instalações modernas para melhor lhe atender. Uma loja conceituada em serviços de telefonia móvel e ainda continua sempre com as tradicionais promoções de celulares e acessórios. Lá você encontra carregadores, fones de ouvido, pendrives, películas de vidros e tudo mais que você pensar em celular, até mesmo capas para todo e qualquer celular. Rei do Celular, Rua 15 de Novembro, 628, telefone 3307-0157.
Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A Probel sempre a sua melhor escolha. Após um longo dia de trabalho, nada melhor do que se entregar aos encantos de Morfeu, o deus grego do sono. Noites mal dormidas certamente vão prejudicar seu metabolismo humano. Probel, requinte em beleza em toda a linha. Bem no centro de Pelotas, uma loja para você visitar e conhecer todo o aparelhamento da linha Probel. Ali na rua 15 de novembro, 652, esquina General Neto, fone 3302-6202. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição, chegando na sua residência nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Luciane Ulguin é altamente especializada no que diz respeito a duas áreas importantíssimas. Uma muito positiva, que chegou já ao Brasil já há muito tempo. Embora, diga-se de passagem, é bom salientar a vocês que estão nos assistindo nesse momento, que essa palavra coach, ou esse título de coach, existe várias pessoas se dando e se tendo e se apresentando como coach que não tem a menor condição de apresentar um trabalho a contento que possa realmente trazer resultado a você, porque não foi preparada para isso. Ela, pura e simplesmente, se autotitulou de coach, se apresenta como coach, mas ela não corresponde, porque não tem qualificação para tal. Então, muita atenção, que isso, em parte, até vem prejudicando os bons e os que têm conhecimento notório nessa área, como é o caso da professora Luciane Ulguin. Ela, inclusive, tem reconhecimento internacional, ela pode atuar em alguns países, em vários países fora do Brasil. Ela tem consultório e atende com hora marcada, já tem uma clientela extremamente sólida, tem declarações de pessoas que obtiveram o resultado do trabalho dela. Estou me referindo na parte de coach, porque o assunto hoje aqui é bullying. E agora, nessa nova jornada da sua vida, que é o chamado bullying, que chegou para, ele chegou para denigrir a imagem dos nossos jovens, dos nossos estudantes e, consequentemente, denigrir a imagem do Brasil perante o mundo. Que nós estamos aí, como colocou bem inteligentemente a professora há bem pouco, no ranking aí dos que estamos ponteando os primeiros lugares nessa área. Bem, mas professora, ficou aqui duas colocações que eu gostaria de trazer a pauta novamente, para nós concluirmos
Na parte da diversificação dos bullying, como o físico, o virtual, enfim, né? Existem outros que a gente não falou, tem o bullying homofóbico, vários outros, né? A gente falou mais relacionado à escola ali, né? A vida escolar. Mas tem dois aqui que estão inseridos no que nós chamamos de novas épocas. Novas épocas é o que diz respeito ao sexual e ao virtual. Eu, inclusive, no intervalo falava para a professora que eu tenho empresários amigos meus que dizem para mim assim, eu fico esperando de manhã, notadamente em fim de semana, que espécie de rapaz vai sair do quarto da minha filha. Infelizmente, isso foram as novas épocas que trouxeram para a nossa vivência social. E não adianta não aceitar, a maioria das pessoas, das famílias já aceitam. Porque o namorado namora um pouquinho lá na festa, namora na segunda festa e já vai ficar na casa da namorada e vice-versa. A menina vai dizer, mamãe, eu vou preparar aqui a minha malinha que eu vou ficar lá na casa do meu namoradinho. Bem, isso eu ouvi o empresário dizer, eu fico esperando que ele vai sair do quarto da minha filha de manhã, notadamente em fim de festa. Acreditem, isso é uma realidade, pode que na sua casa isso não aconteça. E na maioria das famílias isso não aconteça, só que isso aí existe. E como existe. E já ouvi pessoas também dizerem para mim, eu aceito a época atual, que é a que eu mencionei inicialmente, porém dosando um pouquinho com o ensinamento básico aquele de antigamente, que a tia ou a avó, ou a mãe ficava fazendo tricô, vinha a todo momento na sala quando a gente estava de mãozinha dada namorando no sofá. Não aceita isso aí, quero dizer que não aceita, dá liberdade, vigia, enfim. E por fim esse virtual que tem muito a ver com a responsabilidade dos pais, que entregam um poderoso meio de comunicação que é este aqui, hoje em dia, que é um smartphone, que a gente está ligado com o mundo, e não sabe quem está conversando com seu filho. Então, quer dizer, isso aí é algo que tem que ser observado aí dentro da sua casa. Como é que você vai orientar? Não sei se vai acompanhar a época na plenitude ou se vai dosar a nova época com a moda antiga, meia antiga e por aí. Gostaria que você fizesse alguma referência com relação ao que eu situei. Vamos partir ali do início, né? Que você falou do coach. Eu fiz uma especialização no coaching educacional, onde eu fiquei um longo período estudando muito sobre a questão do suicídio entre os jovens, a questão do bullying. Então, na verdade, tanto o coaching quanto a minha vida como professora e entrando no assunto do bullying tem uma ligação muito grande, só para que o nosso telespectador compreenda. E no meu consultório eu atendo vários jovens que passam por problemas de bullying, não sabem como lidar, né? Às vezes os pais também se preocupam, os filhos estão diferentes, encaminham para o processo de coaching. Dentro do processo de coaching eu descubro que está acontecendo bullying com aquela criança ou que ela está se automutilando e muitas vezes nem os pais sabem que o próprio filho está se automutilando. Então tem uma ligação muito grande dentro desse contexto, né, que a gente está falando relacionado aos jovens e às crianças. Mas falando do bullying virtual, né? O bullying virtual, ele está relacionado à tua invasão de privacidade. Muitas pessoas pegam lá o teu Face, as tuas imagens, começam a divulgar coisas denegrindo, né, o teu caráter e a tua imagem. Esse seria o bullying virtual. O bullying sexual, ele também invade a privacidade, né, como aconteceu com a nossa atriz, a Carolina Dickman, que teve as suas fotos, né, foi invadido lá a sua privacidade e postaram as suas fotos, né, fotos sensuais sem autorização dela. E ela correu atrás dos seus direitos e hoje nós temos uma lei que tem o nome dela, ela é uma lei que defende, né, a tua privacidade virtual, que é uma lei de 2012, né, protegendo dados virtuais, que nos dá esse direito, né. E a questão muito importante também que tu falou é sobre os pais, como os pais saberem lidar com os filhos que sofrem o bullying. Muitas vezes, Alencar, os pais não sabem que os filhos estão passando
por essas situações na escola. Muitas vezes eles têm vergonha de falar em casa e eles acabam não falando isso para os pais. Os sinais, é importante, que, Então, que eles podem deixar em casa. Então a gente pode observar os sinais. A questão do celular, que você colocou muito bem, né? Que hoje em dia, desde cedo, ele já tem essa gama enorme, né? Que é o mundo virtual, onde eles podem se deparar com o que eles quiserem. Às vezes eles não estão preparados para isso, né? Então é muito importante que, embora os tempos tenham evoluído, as regras, os valores, eles prevalecem, porque o ser humano ele precisa de regras, né, para desenvolver um caráter positivo. Nós vivemos numa sociedade onde existem regras. Embora os tempos evoluam cada vez mais, se não houver regras, imagina como que vai virar, né, essa sociedade. E evolui numa velocidade incrível. Em uma velocidade incrível, só que regras e bom senso sempre vai prevalecer, né? Então, o que acontece? As vítimas de bullying, muitas vezes, elas começam a se isolar. Elas querem ficar muito tempo trancadas no quarto, elas têm como companhia apenas o celular ou o notebook, passam horas ali com jogos, né, lidando com uma emoção fria, não tem muito contato com pessoas, não frequentam casa de amigos, isso é muito importante os pais estarem atentos, não vão à casa dos amigos e não convidam amigos para ficar na casa deles. Passam geralmente sozinhos e geralmente no quarto. Eles começam a se tornar frios, eles começam muitas vezes a desrespeitar os pais, sendo exigentes, né, batendo de frente, mostrando que não tem mais o respeito. Então isso são sinais muito importantes dos pais observarem, né, essa questão. E principalmente a questão da empatia, né, muitas vezes se colocar no lugar do outro, eles começam a não ter esse valor. Então isso são sinais de que está acontecendo algo com essa criança. Ou ela pratica o bullying, geralmente quem pratica em casa também é agressivo, ou com os pais ou com os irmãos menores, quer mostrar autoridade, e a vítima não, a vítima ela é retraída, ela está sempre submissa, né? Então aí a gente já tem mais ou menos para ter uma ideia, né? Como que funciona o bullying. E eu acredito que os pais, estando atentos a isso, eles têm sim como ajudar os seus filhos. Aqueles filhos que são vítimas do bullying, que são crianças retraídas, é preciso que o pai e a mãe desenvolvam o diálogo. Tem que haver diálogo em casa, tem que haver aquele jantar em família onde não tem o celular, tem o momento da conversa, como foi o teu dia na escola, começar a observar se o filho está muito calado, se o filho apresenta algum hematoma pelo corpo, ficar atento que às vezes, principalmente os jovens que se mutilam, se automutilam, são dias quentes, calor, e eles estão sempre de manga comprida e geralmente seguram os punhos, né, para não correr o risco da roupa subir, acabar mostrando, né, porque eles têm vergonha de se automutilarem. Só que é o momento que eles pegam toda aquela dor que está dentro deles, né, e exteriorizam através da automutilação. Eles não sabem lidar com essa emoção é tão dolorosa para eles que eles acabam fazendo esse tipo de coisa. Só que isso está tão em alta hoje em dia, Alencar, que a gente também se questiona assim, até onde a automutilação é causada por não saber lidar com as emoções ou para poder fazer parte de algum grupo onde exija uma prova de que tu é capaz de fazer parte do nosso grupo fazendo tais e tais solicitações, né? Que às vezes tem a ver com esse tipo de atitude. Então tudo isso é muito importante, os pais estarem atentos ao que acontece na vida dos seus filhos. E depois partem para o pior, né? Se reúnem, se organizam como se fosse uma entidade de classe, desculpem a comparação, mas essa é a verdade. Eles se organizam, fazem reuniões, acertam datas, fazem inclusive planejamento, um planejamento como se fosse um mapa de ataque, um mapa de guerra, e é o que tem se visto aí, não só fora do Brasil, como ultimamente no Brasil, para matarem. Sim, de forma premeditada e de forma fria, né? E estudada, planejada, que é o final. E o interessante em tudo isso aí, professora, que eu tenho observado, que eu procuro observar muito o comportamento humano das pessoas, é algo assim que sempre me chamou a atenção. E o bullying, ele está inserido, não pensem os senhores, que ele está inserido na classe média baixa, ou seja, assim,
os menos favorecidos em renda, em dinheiro, o acesso ao dinheiro através dos pais, através da avó, através, enfim, a família. O bullying está inserido na classe média alta, porque eles conseguem comprar armas, eles conseguem comprar vestimentas, eles conseguem fazerem slogans com logomarcas, enfim. É aí, pode que esteja, não digo dentro da sua casa, mas pode que esteja no apartamento do lado da sua casa, alguém que tem isso em mente e que, num piscar de olhos, ele passa isso para o seu filho. Então você fique muito atento. É uma realidade cada vez mais próxima e muitas vezes, aproveitando esse gancho que tu deixou, pode ser o próprio filho que esteja planejando alguma atitude como essa, né? Quando observar algo estranho no seu filho, ação, né? Sim, sim. E aí tem aquela questão também, para a gente finalizar esse tema, que é muito importante também, até onde o meu filho se transformou num bully, que é a pessoa que pratica o bullying, ou até onde isso é um desvio de conduta, né? Porque tem os dois parâmetros também, né? Vamos chegar lá, professora. Eu estou aqui com esse assunto para ver onde está o limite do bullying ou realmente já a patologia mental. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Amigos clientes, o Rei do Celular abriu uma nova loja com instalações modernas para melhor lhe atender. Uma loja conceituada em serviços de telefonia móvel e ainda continua sempre com as tradicionais promoções de celulares e acessórios. Lá você encontra carregadores, fones de ouvido, pendrives, películas de vidros e tudo mais que você pensar em celular, até mesmo capas para todo e qualquer celular. Rei do Celular, Rua 15 de Novembro, 628, telefone 3307-0157. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor. É exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A Probel sempre a sua melhor escolha. Após um longo dia de trabalho, nada melhor do que se entregar aos encantos de Morfeu, o deus grego do sono. Noites mal dormidas
certamente vão prejudicar seu metabolismo humano. Probel, requinte em beleza em toda a linha. Bem no centro de Pelotas, uma loja para você visitar e conhecer todo o aparelhamento da linha Probel. Ali na rua 15 de novembro, 652, esquina General Neto, fone 3302-6202. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência, nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. Professora Luciane Hulguin continua conosco, dispensa maiores apresentações. Estamos no tema bullying, que infelizmente é uma coisa nefasta, mas já está aí, está acontecendo, está aumentando, e você que está aí no seu lar assistindo esse programa neste momento, atente firmemente para o seu filho adolescente, jovem, porque ele de repente está incluído em meio a uma, posso dizer, uma organização dessas, porque eles acabam se organizando e você não sabe. E depois acontece o que tem mostrado aí a mídia. Ele pode se automutilar, pode chegar até ao suicídio. Estou apenas refazendo o que já situou a professora, que é quem tem que falar sobre isso. E depois, o que é o pior, eles se organizam com aspectos táticos, mapas, roupas, armas, até arco de flecha andou esses tempos aparecendo em um atentado aqui no Brasil. Com morte. Esse aí é o apogeu, é a realização da organização bullying, quando ela não é, de pessoa para pessoa, ela já passa a ser de um grupo organizado para tentar denegrir, desmanchar psicológica, fisicamente, moralmente, outro ser humano igualzinho a ele, outro jovem. Que pena, que lástima, né? Que praga é essa que o mundo acaba nos trazendo e nos pregando aí, para temos depois que ter pessoas especializadas como a professora Luciane Hulguin para nos trazer orientação e trazer orientação para você, como eu mencionei anteriormente. O número está embaixo da tela. Se você precisar de uma orientação, você telefone, que nós marque o seu horário, que você será atendida. No menor sinal que o seu filho já está com sintomas de bullying, já assimilou já o sistema de bullying, o menor que seja, ela situou os sinais, você procure um profissional, que isso aí caminha e vai longe. Professora, nós deixamos alguma coisa nesse sentido assim, quando isso aí passa de um nazismo, entre parênteses, fazendo uma analogia, para uma patologia propriamente dita, se bem que dizem que o Hitler era uma patologia. Quando é que isso aí passa do limite de um bullying propriamente dito, ou já é propriamente dita uma doença mental? É que acontece assim, ó, as pessoas, né, que praticam o bullying, a gente precisa entender um pouquinho como que começa tudo isso. As pessoas que praticam o bullying, muitas vezes são jovens que não têm um lar bem estruturado. Falta ser trabalhado nesse jovem o desenvolvimento afetivo, né? Por mais que às vezes tenham os problemas do dia a dia, os problemas de relacionamento entre pai e mãe, tem que ter um momento com aquele jovem, tem que dizer o quanto ama aquele jovem, o quanto ele tem a família
estruturado, o quanto ele pode contar com a família, para que ele não fique com essas emoções mal resolvidas dentro dele, e isso vá somatizando para que venha desencadear essas cenas de violência, né? Que ele acaba exteriorizando com os mais frágeis, geralmente no ambiente escolar. A escola, para combater o bullying, ela pode também ficar atenta a essas crianças, todos os profissionais da escola, não somente o professor, qualquer profissional que trabalha na escola, que percebeu que um aluno está com hematoma ou que está sofrendo bullying, que presenciou uma cena, falar isso para a direção. A escola tem como fazer um encaminhamento desse aluno, passando por a orientadora educacional, que depois encaminha para o psicológico, para que seja atendido e seja dado todo esse suporte. As redes públicas também dispõem disso. Claro que é um processo bem mais demorado até conseguir, né, entrar numa fila, mas existem esses recursos. E a diferença do bullying para o desvio de conduta, ele é observado desde pequenininho. Desde que a criança começa a ter atitudes que não são atitudes normais, os pais têm que ficar atentos. Porque o bullying ele vem sendo desenvolvido, né? Conforme o meio que a criança está inserido, ele acaba refletindo o que não está bem resolvido dentro dela. Mas o desvio de conduta não. É possível tu observar em crianças muito pequenininhas. Quando tu começa a observar cenas de crueldade, principalmente com os animais, né? São bem pequenininhos e querem judiar dos animais, né? Querem desrespeitar os pais, querer ter mais poder que o pai e a mãe, né? Desrespeitando, xingando, não tendo empatia nenhuma, mostrando sentimentos de frieza, né? Isso tudo tem que ficar alerta, porque pode já desde pequenininho ter um desvio de conduta que, se não for tratado desde cedo com os profissionais da área, vai virando quadros, né, na adolescência, quadros graves, né, como esses casos extremos que acontecem de pessoas que entram aí para uma patologia totalmente agressiva, causando danos à sua própria saúde e aos outros, como muitas vezes cometendo crimes e depois se suicidando. E lembrando também que a questão do suicídio hoje, ela envolve em torno de 20% quase dos nossos jovens que já pensaram em suicídio, que pensam, ou alguns que já cometeram, né? Então é muito grande esse percentual, esse índice entre os nossos jovens. E lembrando também que o suicídio na adolescência é a segunda causa de mortalidade dos jovens. A nossa segunda causa de mortalidade no Brasil é pelo suicídio. Por quê? Porque esses jovens estão despreparados para lidar com as emoções. Talvez por falta, né, desse aparato todo, né, de ser visto, de ser compreendido, de ser escutado. Embora ele chegue em casa e queira contar algo, mesmo que os pais às vezes já queiram julgar, não, tem que segurar, tem que escutar, tem que tentar compreender o que está se passando dentro dele, o que está acontecendo fora de casa está mexendo com a cabeça desse jovem. Ele precisa ser escutado e muitas vezes ele não é escutado pela família. Aí às vezes ele é escutado por quem? Justamente por esses outros jovens que são os que causam esse transtorno todo. Então ali ele se sentiu reconhecido, se sentiu acolhido. Então ele começa a fazer o quê? Ter atitudes negativas. É contra os aspectos normais da civilização e do aspecto social, né? Porque se a gente analisar, Alencar, na vida, o que o ser humano busca? Acima de qualquer coisa, o que o ser humano busca é reconhecimento, é ser visto, é ser percebido, é ser reconhecido. E os nossos jovens e as nossas crianças precisam desse reconhecimento. E esse reconhecimento começa em casa, pelo olhar da família, pelo olhar dos pais ao filho. E muitas vezes os pais se preocupam tanto com a questão financeira, de pagar uma boa escola, de dar tudo que o filho precisa, porque as outras crianças têm, o meu filho também tem que ter. E acaba deixando ali a brecha, faltando o principal, que é o olhar, que é o desenvolvimento dos laços afetivos, que é escutar, que é saber preparar essa pessoa para a vida lá fora, que não é fácil. E a criança vai para o mundo, o adolescente vai para o mundo despreparado. Então, esse programa traz esse tema aí muito importante, alertando os pais. Observem que, me permita a professora, apenas recheando um pouquinho mais as colocações inteligentes dela, muitas das vezes você mesmo, dentro do seu lar, se esquece que nós vivemos agarrados, unidos à biodiversidade. O ser humano, a sociedade, ela está ligada à biodiversidade. Aonde a gente fugiu
me chamou a atenção quando ela falou que uma criança já judiando com um bichinho e coisa e tal, já é uma coisa extremamente adversa ao ser humano. Mas a sua família, desculpem a franqueza, infelizmente, a grande maioria, o índice é altíssimo, não recai nisso aí, porque senão o mundo estava perdido. Sim. A sua vida é feita de carros bonitos, de casas luxuosas, de aparências com copinhos de champanhe batendo nas grandes festas, vestidos lindíssimos, mas no fundo, você tem dinheiro, mas é um infeliz nas suas emoções. E essa infelicidade sua, quando você não discute com a sua mulher, quando você chega em casa, cada um tira o seu vestidinho, coloca lá no closet e terminou o assunto. Vocês não conversam entre si, quiçá com os filhos para orientar. Isso é um mal que muitas das vezes nasce lá dentro de casa, na formação, na vivência do próprio casal. Desculpe, professora, mas como eu já fui palestrante, de vez em quando eu gosto de dar uma deixa para endossar e rechear ainda mais as suas inteligentes colocações. Eu quero lhe agradecer a sua presença aqui no programa, professora. Volte sempre, muitas vezes vamos estar juntos. Muito obrigada, com certeza, né? Sendo sempre para trazer informações importantes para os nossos jovens, para os pais, né? Eu estou sempre à disposição do programa. Obrigado. Almejo que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá!